Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós daqui a pouquinho estaremos celebrando juntos a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Pois se alguém tiver um prego, me empresta. É porque eu quero me servir de alguns textos bíblicos e aqui fica mais fácil para eu liberar a minha mão para poder fazer isso. Qual salmo? Qual salmo? Não disse? 51, pessoal. Poxa vida, eu pensei que pensando vocês ouviriam. Nós estamos nos servindo nesse ano de 2023 de análise de comportamento de cada servo de Deus que está na palavra, que foram pessoas muito importantes no caminho da obra de Deus, na obra do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia já foi escrita, nós temos ela na nossa mão. Só gostaria de lembrar a você algo, que a história de Deus na terra, a história do cristianismo, ela não cessou, ela não parou, ela continua sendo escrita através da igreja dos nossos dias, escrita através de você. Talvez o meu nome, o seu nome nunca vai ser posto num livro e nunca ninguém vai ler a nossa história. Mas ainda que ninguém leia a sua história, a nossa história está sendo contada e escrita num memorial, diz a Escritura, diz a palavra, no lugar mais importante, no céu. Há um memorial, diz a palavra, da história da nossa vida. Há tudo sendo escrito lá. Aquilo que nós fazemos, o que deixamos de fazer, o que pensamos. A Bíblia inclusive fala que haverá um dia que será julgado os segredos ocultos do coração de cada pessoa. Meus queridos irmãos, isso é muito sério. Ser julgado os segredos ocultos do meu coração, ser julgado os segredos ocultos do seu coração, isso é algo muito relevante. E nós nos deparamos com a história dessas pessoas e nesse ano de 2023 nós estamos celebrando, qual é o tema mesmo? Então... Faça o seu irmão aí do seu lado acreditar no tema, vai, fala com ele com vontade, fala, dependência do Senhor, fala pelo isso, e neste ano então a gente, por orientação de Deus, estamos observando personagens bíblicos, e nesse mês nós estamos olhando para a vida de Davi, quantas coisas relevantes esse homem fez, esse servo de Deus fez, a notoriedade do que ele é relevado até hoje entre a sua gente, entre a sua nação, e nós temos na Bíblia um punhado de coisas que juntando a gente consegue pensar um pouquinho mais aproximado de quem foi Davi. E como a história nossa, a história de cada pessoa não reserva apenas pontos positivos que as pessoas gostam. Nós já cantamos aqui, como o rei Davi, quero te louvar. Cantamos isso aqui hoje, aqui junto com o Ministério de Louvor no início. Então, ainda bem que a gente canta, como o rei Davi, quero te louvar, mas a gente não canta, como o rei Davi, quero adulterar. Não é? Por quê? Porque nós temos entendido na Bíblia discernir o que é bom do que não é bom, a separar as coisas, que o Espírito de Deus traga a mim e a você o entendimento, a compreensão que nós temos sim condições de separar as coisas e relevá-las todas ou trazê-las todas ao choque da verdade da palavra de Deus e compreender o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Esse homem que foi ungido, escolhido da forma como foi, não pelo olhar humano, mas pelo olhar de Deus, foi Deus quem o viu
a gente tem muita dificuldade para compreender isso, alguns de nós, de que possa ser possível que no meio de bilhões de pessoas no mundo todo, e a gente às vezes até esquece dos bilhões de pessoas que existem no mundo todo, e a gente converge como Gideão para nossa casa, nossa tribo, nossa parentela, e achamos que seria impossível Deus olhar para nós, Deus estar nos vendo, mas há leis espirituais que regem esse relacionamento, e a Bíblia diz reiteradas vezes que os olhos de Deus passam por toda a terra, e a Bíblia diz que quando os olhos de Deus passam por toda a terra, contempla os maus e os bons, está contemplando cada pessoa, a obra de cada uma das pessoas. E interessante que Deus tem um projeto, tem um propósito para com todas as pessoas, e Ele usa pessoas, interagem com pessoas para que isso aconteça. E os exemplos ecoam. Nós estamos vivendo nesse tempo um emaranhado de confusão, uma verdadeira balbúrdia de informação, de pessoas, créditos que se dá, descréditos que se dá, e se a gente for olhar as informações que vêm para nós, a gente vai ficar em muita confusão. Mas se existe algo que não traz confusão, é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos traga compreensão sobre as Escrituras. E eu vou tornar a dizer algo que tenho repetido: o Senhor, a palavra, a Bíblia, não esconde deméritos de pessoas. Se você fosse o personagem que estivesse aqui na palavra de Deus, um deles, você pode ter certeza que estaria escrito aqui coisas que você fez expoentemente favorável, positivo em relação à obra de Deus, mas estaria também descrito aqui, deixa eu usar uma palavra bem chula, os seus podres, estariam escritos aqui. E a gente deve relevar isso como importância, de muita importância, porque o que eu quero conversar com vocês hoje na Escritura é algo que Deus faz e que Deus quer fazer com todos nós. Eu estava pensando, se Deus fosse se servir da sua justiça crua e nua para nos julgar, sem o sangue de Cristo, todos nós estaríamos mortos e condenados. Você tem esse entendimento? Existem alguns conceitos que a gente tem que pensar, que a gente tem que entender e compreender, porque a partir do momento que a gente acha que naturalmente nós somos pessoas boazinhas e somos caridosos, amamos as pessoas, e que isso é um pré-requisito para a salvação, a gente se depara com a verdade das Escrituras, que isso não é um pré-requisito para a salvação, que isso acompanha a salvação. A gente não deve esquecer, ignorar o ser bom, o ser amável, o ser justo, o ser honesto, o ser verdadeiro, não ser hipócrita como algo que acompanha a salvação. Faz parte do caráter humano, mas ninguém, quando é verdadeiro, ninguém, quando é justo, ninguém, quando é sério com as coisas, está fazendo coisa alguma de vantagem, está fazendo tão somente o que é para ser feito. E há em todos nós uma natureza que é humana, que é decaída, e que está mais direcionada a estar na contramão da vontade de Deus do que agradar ao Senhor. O homem natural, com todos os seus esforços, não consegue agradar a Deus. Se você olhar as Escrituras, você vai ver pouca gente, poucas pessoas que por conta das suas atitudes despertaram, atraíram a atenção de Deus. O que nós vamos encontrar na Escritura declarado é que o homem, por conta dos seus desvios, por conta dos seus equívocos e pecados, cada dia mais se afastou de Deus e só atraía juízo para si. Pois bem, diante de personagens tão importantes, diante de um personagem como o rei Davi, eu quero ter todo o cuidado que eu puder ter para não fazer apologia ao erro. Claro que não, ao contrário. Esse homem dotado de tanta capacitação divina, que foi chamado e ministrado sobre ele a unção, e a Bíblia diz que quando ele recebe essa unção através do profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apodera dele. O que essa linguagem quer dizer? Que o Espírito de Deus passou a
tocar em todos os aspectos da sua vida. E a Bíblia diz, eu repito o que falei esses dias, e também não é novidade que está escrito na Bíblia, que Davi foi reconhecidamente testemunhado pelo próprio Deus, está em Atos, isso está na Escritura bem claro, que ele foi um homem segundo o coração de Deus, que houve um tempo que Davi andava segundo o coração de Deus, e ele interagia diante do propósito do Senhor e cumpria integralmente aquilo que Deus orientava. Até o dia que ele começou a se esquecer dessas coisas, deixar passar algumas coisas que ele não deveria, e caiu, quedou, fez coisas horríveis, e eu não quero, obviamente, me ater a isso hoje, só relembrar a você, você pode anotar depois e ler 2 Samuel, capítulo 12, por ali, nos entremeios você vai encontrar o que aconteceu, até porque todos nós sabemos. Se a gente for contar, fala alguma coisa de Davi, talvez a gente diga, não, eu quero adorar como o rei Davi, como o hino diz, eu quero fazer isso como o rei Davi, mas Davi também, a sua conduta é marcada por conta do seu adultério, por conta de ter mandado assassinar um homem, e isso não foi o mais terrível. Você vai dizer, mas não foi o mais terrível? Eu já vou falar sobre o mais terrível daqui a pouco. Bíblia, Salmo 51. Quem tem a Bíblia, quem achou o Salmo 51, diga amém. Pressupostamente se entende, epígrafe do texto, que não é Bíblia, é apenas para a gente entender o que está no contexto, não é? Diz que esse salmo foi composto, celebrado por Davi ao Senhor, a partir do momento que o profeta Natan esteve com ele, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, e ele então se declara dessa maneira ao Senhor. Ele diz, cantando, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Amém a palavra do Senhor? Ore comigo, Senhor, nós nos debruçamos diante do Senhor nesse texto da Tua Palavra, cuidando sim que a Tua Palavra é uma mesa posta para a nossa vida, porque o Senhor Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da Tua boca, e esta palavra está aqui, Senhor, nesse compêndio chamado Bíblia que nós temos. Então nós consideramos, meu Pai, que é a Tua Palavra trazendo informações preciosas para a nossa vida, que durante, Senhor, essa simples exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, que já está em nós, ministre a nós consciência de cada um de nós, Senhor, que o Senhor traga a revelação de cada pessoa para essa própria pessoa, que haja, Senhor Deus, agora diante do espelho da Tua Palavra, uma revelação clara de quem somos nós diante dos Teus olhos, como nós estamos interagindo
com as verdades da palavra, como nós estamos interagindo com a presença e unção do Teu Espírito, ó Deus, e o que nós temos preparado na nossa vida, de que nos servirá e para quem será, ó Deus, não só os irmãos que estão aqui agora, mas os amados que estão em suas casas, Senhor, que estão tentando celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor também conosco em tempo real, e outras pessoas que acessarão o link desse culto e cuidarão estar louvando igualmente ao Senhor, ó Deus, que eles consigam fazer isso, e que de uma forma muito oportuna a Tua palavra também esteja latente na alma do Teu povo, batendo a porta de cada coração, e que, Senhor, naquilo que alguém aqui possa estar fechado para os Teus conceitos, para as verdades do Senhor, que esta pessoa hoje decida se abrir completamente para Ti, para que as informações, a comunicação do Teu Espírito e a virtude da Tua bondade e misericórdia alcance a vida de cada pessoa, ó Deus, e que o objetivo, Senhor, da Tua palavra sendo enviada a nós, cumpra-se, Senhor, plenamente e totalmente, que haja transformação de vida, que haja confissão diante do Teu altar, que haja, Senhor, salvação de almas, que haja libertação, que haja cura, meu Senhor, que caminhos tortuosos sejam endireitados e que pensamentos enganosos sejam, Senhor, descortinados diante de cada um, para que a gente escolha aquilo que é a Tua vontade, porque nós temos o Teu Espírito habita em nós, nós temos, Senhor, a comunicação da Tua vontade pela Tua palavra, e nós não queremos coisa alguma que não venha da Tua mão, ao contrário, nós queremos o que vem da Tua mão, e queremos, recebendo a Tua palavra, que é liberada e ordenada para corrigir, Senhor, para consolar, para edificar e fazer tudo aquilo que dá prazer ao Senhor, nós queremos ser ministrados por ela, e declaramos acerca desta palavra que ela não vai voltar vazia, mas que ela vai fazer em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Dá-nos humildade o bastante para olhar para dentro de nós com a Tua palavra. Dá-nos transparência o bastante para nos expormos diante do Senhor. Daqui a pouquinho, Senhor, estaremos tocando no pão e no cálice que tem o suco da vide, que são elementos determinados pelo Senhor para nos servirmos deles, para celebrarmos a ceia do Senhor. E a palavra é clara que diz que se eu não discernir o corpo do Senhor, o corpo e o sangue, eu vou estar comendo e bebendo para minha condenação. Então que seja um momento de quebrantamento, de contrição, que seja um momento em que o Senhor fale muito forte para cada um de nós, que esta casa agora seja a casa do oleiro, e que na simplicidade da minha fala eu esteja à roda da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor esteja nos mostrando para cada um de nós quem somos nós em Tuas mãos, como barro sendo formado um vaso, em Tuas mãos somos nós. Venha com a Tua palavra nos moldar, Senhor, venha, porque nós queremos oferecer com a nossa vida a verdadeira adoração, que não se passe de nós esse culto e esse momento, em nome de Jesus. Quem concorda? Eu não sei porquê, mas alguma coisa anormal está acontecendo aqui, e eu espero que isso venha de Deus e que seja para a restauração do corpo de Cristo nesta casa, neste lugar, e que seja um momento de conserto diante de Deus, que eu perceba, que você também perceba o lugar onde a gente está, a casa de Deus, que a gente perceba o que viemos fazer aqui, cultuar o Senhor, e que fazemos isso aqui junto como igreja, mas no dia a dia nós estamos cultuando o Senhor ou deixando de cultuá-lo, com a nossa atitude. Que se cumpra na minha vida e na sua o que está no Salmo 103, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem pode repetir isso? Você pode dizer para o Senhor que tudo que há em mim, que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, glorifique o teu santo nome. Enquanto você levanta a sua mão e proclama, eu declaro que cadeias estão caindo,
que a virtude do Espírito está aí te tocando, e que uma grande obra de purificação, de santificação está acontecendo na igreja do Senhor. Aleluias! Nós queremos as grandes coisas do Senhor, mas a palavra é: santificai-vos, para que depois o Senhor faça maravilha no meio de vós, na vossa vida. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando nos santificamos, quando purificamos a nossa vida diante do altar do Senhor, diante de Deus, as conquistas de Deus são trazidas para nós com menos esforço. Quem diz amém? Amém. Então, está escrito aqui que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi não pede para o Senhor que tenha misericórdia dele segundo as suas obras de justiça. Davi não pede que o Senhor tenha misericórdia dele porque a coroa real está na sua cabeça e o cetro de rei está na sua mão. Irmãos, essas coisas são muito importantes, porque o próprio Cristo declara lá em Apocalipse: eu tenho a chave de Davi. Ele se reporta a Davi como uma autoridade espiritual diante do seu povo, como alguém ungido. E como alguém ungido por Deus pode em algum momento descuidar de si, como uma pessoa que interage junto ao altar de Deus e está diante do povo do Senhor, interage com o povo de Deus, pode em algum momento descuidar de si. Esse exemplo foi deixado para mim e para você. Eu não sou melhor do que Davi, nem você é, ninguém é melhor do que Davi. E coisas podem acontecer na nossa vida, mas isso não é uma determinação divina. Eu vou repetir o que a Bíblia diz, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso proveito foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em tudo isso que está escrito aqui, essa história é para aprendizado nosso. Deus está se antecipando a coisas em nossa vida. Você não precisa entrar num buraco de pecado para dizer isso para Deus. Não. O propósito de Deus é que você não entre nesse buraco de pecado, é que você esteja protegido no altar diante do Senhor, cultuando e levando uma vida de santidade. Eu ouvi amém? Mas se por acaso, João escreve isso: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, saibam que vocês têm diante de Deus um advogado, Jesus Cristo justo. Aleluias. Você precisa saber que a sua decisão espiritual aciona esse advogado para você diante do altar de Deus e diante de um tribunal espiritual. E eu quero dizer para você que as coisas podem mudar hoje. Pessoas hoje há que não vieram no culto, porque hoje é o culto da celebração da ceia do Senhor. Pessoas há que na hora da oração da ceia do Senhor vazam fora. Tem pessoas aqui que vieram já projetado para isso. Na hora da oração para celebrar a ceia, eu vazo fora, a gente vaza fora. É gente que tem uma consciência de culpa. São namorados que se assanham um relacionamento sexual e mais íntimo, acalorado. São pessoas que mentem, são pessoas que roubam, são pessoas que não cuidam da sua própria vida, são pessoas que estão desatentos na vida espiritual diante desse mundo. São pessoas que de alguma forma se acham indignas de tocar no pão, de tocar no cálice que é consagrado para esse momento. Agora pensa comigo, se uma pessoa achando-se sem condição de tocar num pedaço de pão, num cálicezinho com suco de uva ali dentro, porque nós fazemos alusão à ceia do Senhor, e a pessoa se acha indigna ou ela não ousa tocar naquilo, como é que fica se o Senhor Jesus vier esta noite? Como é que fica se o Senhor Jesus vier antes desse culto terminar? E isso não é para amedrontar ninguém, eu não faço esse tipo de coisa, que vocês não me veem fazendo isso, mas a gente tem que pensar nisso. Então, você está aqui não para fugir daqui, você está aqui para resolver a sua vida diante do Senhor. É uma oportunidade que Deus me dá, é uma oportunidade que Deus te dá, que Deus nos dá a cada um de nós para nos revermos diante
diante da santidade do Senhor, diante da bondade do Senhor, diante da misericórdia do Senhor, e eu olho para vocês e eu estou aqui com vocês e não há ninguém aqui que pode usar de prerrogativas pessoais para dizer, eu estou bem com Deus por causa daquilo que eu tenho feito, porque eu sou uma pessoa muito boa. Ninguém. Larga de ser babão, larga de ser metido a esperto. Não. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nem aqui estaríamos. Mas se estamos, é porque alguém diz, o Espírito Santo nos trouxe, alguém diz. Eu até acredito, mas eu estou aqui porque eu quis vir. Você está aqui porque você quis vir. Aperta o teu cinto espiritual na cadeira que você está e não vaza fora hoje na ceia. Assuma sua posição. Eu não vou participar, eu não estou em condições, mas eu vou resolver a minha vida diante do altar de Deus. Não fuja disso. Se há algo que você tem que fugir, uma que você não pode fugir é de estar com Deus e ser confrontado pelo Senhor para nós melhorarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Quem está comigo na palavra, diga amém. Então Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quando o Senhor for olhar para mim, quando ele diz, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, eu sei que o Senhor está olhando para a minha miséria, e eu preciso que o Senhor ponha o teu coração na minha miséria. Eu preciso que o Senhor olhe para mim segundo a tua misericórdia. O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, destruído, incendiado, acabado, arrasado. As misericórdias do Senhor. Gosto que ela está no plural. Deve ser pelos vários aspectos da nossa vida. As misericórdias do Senhor são as causas, ou a causa de não sermos consumidos. E elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Isso quer dizer que a cada dia Deus tem dado a você uma oportunidade de agir diferente. E a você que faz propósito, todo dia de manhã, hoje vai ser diferente. Ou toda noite, vai dormir com a consciência pesada, culpada, errada, amanhã eu não vou errar e comete tudo de novo. Eu quero te dizer que essa oportunidade se renova a cada dia enquanto você tem vida. E hoje de manhã se renovou, e que bom que você está aqui. Há uma possibilidade de o dia de amanhã ser totalmente diferente de todas as segundas-feiras. A sua segunda-feira, amanhã vai ser diferente de todas as outras segundas-feiras. Não é porque o mal não vai passar diante dos seus olhos. Não é porque a oportunidade de pecar não vai ser dada a você, mas porque você vai resistir. Porque você quer agradar a Deus. Você não quer agradar a você. Nem agradar aquela pessoa, sabe daquela pessoa, você não quer agradar ela, você quer agradar a Deus primeiramente, e agradando a Deus às vezes se importa desagradar a si próprio, negar a si mesmo, e muito mais negar a vontade de outra pessoa. Existem pessoas aqui que precisam levar isso a sério, e que precisam desagradar outras pessoas, porque enquanto você agrada essas pessoas, você está desagradando a Deus. Então decida, ou você vai continuar desagradando a Deus e agradando alguém que é relevante para você, que você considera, ou você vai considerar Deus mais importante na sua vida. Hoje eu ouvi de uma pessoa que comentava acerca de uma outra pessoa, que ela bêbada, quase trêbada, dizia assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó, mas Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na vida sua, não é para você dizer amém, nem para entrar debaixo da cadeira, mas Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida ou não? Que tem tomado o lugar de Deus? Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus, ainda que sejam coisas que o próprio Deus deu, como a sua família, que é muito importante para você, como a sua posição social, o seu grau de intelectualidade, de estudo, de formação, essas coisas são importantes, mas elas estão longe de serem essenciais. Essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus. Deus é primícia, Deus é primeiro. Aliás, a gente canta, o único que é digno de receber, a gente diz que Ele é único, e a gente às vezes deixa um monte de concorrência para Deus dentro da nossa própria vida. Que isso seja resolvido hoje em nome de Jesus.
Poucas pessoas disseram amém. Que isso seja resolvido hoje, em nome do Senhor Jesus. Então ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias. Interessante, ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está dizendo, se autodeclarando com muita transgressão. Fez uma burrada muito grande. E olha só o que ele continua dizendo, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente. O que ele está pedindo para Deus? Eu quero uma geral. Me dê uma geral, eu não quero uma lavagem de aparência. Sabe o que é lavagem de aparência? Você paga 10 anos, você consegue uma lavagem de aparência. E às vezes ela funciona. A pessoa fala assim, mas que carro limpo, até abrir a porta e ver a lixaiada que está dentro, até olhar por debaixo e ver que o negócio está feio. Uma lavagem de aparência pode mostrar às pessoas aquilo que não é real, mas uma lavagem geral, uma geral, com lubrificação, com troca de óleo, bem detalhada, depois dá uma cera, né, na lataria, porque tem coisa que a lavagem geral não faz, precisa passar uma cera para tirar resíduos que estão encrostados, né? Juntas, maçanetas, dobrazinhas que rangem, precisa jogar ali um lubrificante, faz parte da lavagem geral do completo, para funcionar lubrificado sem desgastes. Porque às vezes a coisa está bonita, mas está oferecendo desgaste, está corrompendo, porque não tem uma lubrificação. Nós precisamos da lavagem pela água da palavra, nós precisamos da lubrificação do Espírito Santo na nossa vida. Sim ou não, igreja? Nós precisamos de uma lavagem geral, sim ou não? A cada tempo nós precisamos, e a Bíblia diz que ele diz, lava-me completamente. Não deixa uma partezinha sem o Senhor lavar. Lava-me da minha sujeira, da minha iniquidade, e purifica o meu pecado, purifica-me da minha impureza. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, só lembrando, esta é a mensagem que dele recebemos, que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A maior dificuldade da comunhão entre os irmãos não é a questão social. Nunca foi a questão racial. Nunca foi. A maior dificuldade que algumas pessoas na igreja têm de ter comunhão com o corpo de Cristo é porque elas não estão andando na luz, elas não estão olhando para Jesus. Há corrupção nos seus objetivos, não há uma questão honesta de glorificação ao Senhor. Elas querem status, elas querem se promover, elas pegam a mídia social e acham que aquilo é tudo alegria para si. Elas trazem as frustrações de algumas questões humanas e querem, na casa de Deus, serem relevantes. E aí se frustram porque não há espaço para isso diante do altar do Senhor e no corpo de Cristo. Não há espaço de relevância. A relevância no corpo de Cristo sempre será do Senhor Jesus. E nós devemos nos sentir felizes de estar ligados no corpo, funcionando no corpo. Você pode dizer amém? E a palavra então diz que a partir do momento que ele se posiciona dessa forma, ele começa a dizer, a trazer uma revelação daquilo que ele próprio está vendo. Ele diz no versículo 3, no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele está dizendo, eu não estou insensível a elas, eu conheço as minhas transgressões. E ele diz algo, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo, o meu pecado está me atormentando, ele se tornou uma tormenta para mim. Mas o fato bíblico, a história bíblica diz que Davi, ele fez todas aquelas besteiras que ele fez, e ele estava ainda no reino, ele estava ainda reinando, ele estava fazendo todas as coisas normais que ele fazia, de vida humana, de reinado, mas o seu relacionamento com o Senhor estava já frio. É claro, eu penso que aqui não exista ninguém com relacionamento frio com Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Mas
O que esfria o nosso relacionamento com Deus, segundo Isaías 59, são pecados e iniquidades, que a gente não abre mão, que a gente releva como importante para nós e acha que Deus de alguma forma vai deixar passar. Existem pessoas que querem fazer matemática com Deus. Infelizmente, eu atendo pessoas e a gente se depara com coisas que não dá nem para acreditar, de pessoas que ainda acham, isso é um pensamento tão antigo quanto o mundo, de que uma pessoa pode conviver na imundície do pecado, mas se ele de alguma forma contribui em alguma coisa na igreja, faz alguma coisa e interage com as pessoas, é amigo de todo mundo, de alguma forma produz para alguém, até fala do amor de Cristo para alguém, enfim, traz alguém para a igreja. Isso talvez na matemática de Deus, no somatório e diminuição, vai fazer com que ele não esteja condenado, enquanto a Escritura não mostra nada disso, que o que vale é que nós somos diante de Deus, não o que fazemos. O que fazemos é uma correspondência daquilo que nós somos. A frutificação do Espírito é porque nós estamos unidos ao Senhor. De outra forma não há frutificação. Isso é alguma coisa que nós fizermos, que seja até para a obra de Deus, e isso pode ser até visto pelo homem, elogiado por alguém como algo notório, até produtivo, mas não está contando ponto diante de Deus. Até os dias que nós passamos sem louvar ao Senhor, sem glorificar ao Senhor, são dias mortos. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 90, versículo 12, se não for isso, é outro: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E eu li um comentário sobre essa expressão há trocentos anos atrás. Acho que foi até meu avô que me contou, mas deve ter mais de 30 anos que eu li sobre isso, e que o comentarista dizia, escrevendo, que anos e dias fora da presença do Senhor são dias perdidos, são dias não contados, são dias que foram mortos, jogados fora, não produtivo para a nossa vida, que na verdade o que aproveitamos é o tempo que a gente vive na presença do Senhor, dando glória a Ele, celebrando ao Senhor, e a gente pode se alegrar, porque esse é um desses dias que nós estamos glorificando ao Senhor, que nós estamos celebrando ao Senhor. Quem pode dizer amém? Mas talvez não seja, você está aí amargurado, o seu pecado está diante de você como um tormento, e você tenta se livrar, já fez promessa para Deus, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou fazer um monte de coisa, e não conseguiu até hoje. Mas a partir de hoje você vai conseguir, porque o Espírito de Deus vai trabalhar na sua consciência, e você vai ser liberto desse problema. Você vai ser liberto desse problema. Alguém passou a acreditar nisso. Então o salmista diz que o seu pecado era como um tormento na vida dele. Ele andava atormentado. Só que ele viveu um momento, um tempo, em que a sua consciência ficou cauterizada, não acusava mais nada, e precisou Deus usar o profeta Natã, segundo a história de 2 Samuel, para declarar para ele o seu pecado. Ele faz até uma analogia, conta uma parábola, conta uma história, e ele cai na própria cilada, ele julga aquela história que ele está ouvindo, e o profeta Natã diz: esse homem que fez isso és tu, rei. E ele poderia fazer como Judas fez, e foi Judas e enforcou-se. Você talvez possa fazer como Judas, mas não faça não, porque não vale a pena. E foi Judas e enforcou-se. Enforcou-se no sentido de cessar sua vida com Deus, de não ter mais relacionamento com Deus. Não, existe um Deus gracioso que não é que não importa o seu pecado, mas não obstante o seu pecado, te oferece vestes de justiça, vestes limpas e vestes de santidade. A visão que nós temos é sim daquele filho pródigo esbanjador, que possa ser um de nós aqui, alguém de nós que um dia cometa isso, não é? Que se esbarra com a luxúria da vida e com um monte de outra de modalidade de transgressão, e estando vivendo a miséria, acorda, cai em si. E esta palavra é para que eu e você caiamos em nós mesmos, para que você caia em si, eu em mim também, para que a gente acorde naquilo que a gente pode e deve melhorar para Deus, porque é tempo de santificação, é tempo de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, para estarmos limpos diante do altar do Senhor. Quem concorda? E ele diz: contra ti somente pequei, e fiz, o verso 4, e fiz ao que os teus olhos é mal. Esse é o mesmo entendimento do filho pródigo quando cai em si. Ele ensaia dizer ao pai: Pai, pequei contra os céus perante ti.
O filho pródigo não diz: eu pequei, pai, contra o Senhor, contra a minha família. Olha o entendimento espiritual que ele tem. Ele diz: pequei contra os céus perante ti. Ou seja, o meu pecado foi perante ti, mas eu pequei primeiro perante os céus. É preciso que a gente entenda que toda transgressão não é contra a família, não é nem primeiro contra o próprio corpo, como a Bíblia diz que algumas ordens de pecado são contra o nosso próprio corpo, mas é primeiramente contra Deus, contra a santidade de Deus que está em nós. É contra o propósito de Deus de nos ministrar santidade, salvação, direção, orientação. E isso uma pessoa pode continuar fazendo se quiser, mas se quiser ser liberta, livre e andar em novidade de vida como o povo de Deus para agradar o Senhor, consegue andar. Eu quero dizer para você com todas as letras e com toda a força do meu espírito, embora esteja sentindo um certo abatimento aqui desde o início do culto, talvez seja por conta dessa palavra, eu quero lhe dizer que hoje é um dia de ressurreição para você. Hoje você levanta da tumba em nome de Jesus Cristo, e você que está meio lá, meio cá, em cima do muro, como já alguém escreveu, o muro já é do diabo, a dúvida já não é de Deus. Hoje você vai pender para o lado de Deus, e hoje você vai decidir viver uma vida santa. Igual o camarada que surpreendeu o filho fumando droga, maconha, e quis dar uma lição de moral para o filho dizendo: eu nunca fumei esse negócio. E o filho disse: mas eu só fumo cigarro. Então às vezes a gente comete, ou algumas pessoas cometem algumas besteirinhas e não entendem que aquilo é uma porta aberta para o diabo agir, e que nem sempre você talvez tenha a mesma disposição, ou pessoas próximas a si tenha a mesma predisposição que você. Existem muita gente que não tem condições de nem ouvir falar de algumas coisas que seja contaminação, porque ela já tem uma predisposição de fraqueza, de fragilidade. E às vezes a gente é surpreendido com pessoas que relevam a sua transgressão como não tão culposa como outras. Pecado é pecado, transgressão é transgressão. É tempo da gente buscar diante de Deus a purificação para nós, mesmo que seja então necessário você apaga aquelas porcarias do Instagram, aquelas porcarias do Facebook, da sua rede social. Sei que você não pensou que já é tempo de deletar a sua rede social, parar com essa bobeira? Você está querendo se promover para quem? Querendo se mostrar para quem? A nossa rede social deve ser com Deus, deve ser com o Senhor. Eu não estou dando aqui uma de puritano, eu não tenho rede social, nem quero ter, nem por isso tenho raiva de quem tem. Mas se você não sabe se dominar, você fica se expondo de maneira que não deveria se expor, isso peca contra seu próprio corpo, mostrando coisas que não deveria mostrar. É suspeito uma pessoa que tira uma foto, mostra certas coisas. Não leva a mal não, é suspeito, é suspeito. É suspeito, mostra determinada silhueta do corpo, para quê? São pecados contra o corpo, contra o seu próprio corpo, que você diz que o Espírito Santo mora aí, mas se mora aí, o que deveria aparecer era outra coisa. Se o Davi era um homem nesse momento, segundo o coração de Deus, eu duvido, porque não era, para fazer uma besteira dessa, passava longe. Foi enquanto viveu em santidade, depois deixou de ser. E a Bíblia segue dizendo que ele reconhece: eu pequei contra o Senhor. E ele diz aqui no verso 4, que ele reconhece que o veredito de Deus é justo para com ele, que o Senhor é justo quando julgar a ele. E ele diz: eis que iniquidade fui formado. Ele fala do pecado original, ele apela para... Eu já falei isso aqui aos irmãos um dia, ele não está dizendo que ele é fruto de adultério, não. Ele está dizendo que ele entende, compreende que ele foi formado, veio ao mundo em pecado.
A sua natureza carnal, essa que eu tenho, que você tem, esses gancinhos que alguém insiste em dizer que conspira contra o Espírito de Deus, contra a vontade de Deus, essa coisa que insiste, aquele pensamento que você não sabe de onde veio, aquela droga que você não reconhece, eu não fiz nada para que isso ficasse latente na minha mente. É preciso de uma atitude, é preciso de uma reação. Você não pode se conformar com esse pensamento aí, não, mas eu estou vencendo, eu não estou dando lugar à carne, mas esse pensamento tem que vazar da sua mente, porque você tem a mente de Cristo, ou pelo menos deveria ter, a igreja deveria ter, e quem tem a mente de Cristo, certos pensamentos não são cabíveis no nosso dia a dia. Você pode compreender isso, você pode compreender que você tem que se levantar contra isso, que você tem que oferecer resistência, que você tem que repreender, assim como você tem a determinação às vezes de orar por alguém e dizer, eu repreendo em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça, na sua casa, e repreende essa droga desse negócio, desse sonho que insiste em ficar, desse pensamento que está aí e não sai, porque você sabe que você não vai fazer isso, você é de Deus, mas você fica engodando essa droga aí dentro, se satisfazendo com algo que você nunca vai fazer. Não é porque você não é covarde, não, ou é covarde, mas porque você é de Deus. Então, se você tem consciência que você é de Deus, repreenda esse pensamento, essa droga aí. Marido, você é crente, você nunca vai trair sua mulher. Então, para que permitir esse pensamento dentro da sua cabeça? Jovem, o seu corpo é para a glória de Deus. Você não vai fornicar, você não vai se masturbar em nome de Jesus. Então se liberta dessa droga. Diga não, eu tenho um acordo com o céu, eu tenho um acordo com o Senhor. Agora a gente não tira o nosso olho, nossos olhares daquele que não era para pôr, fica escutando coisa que não deveria escutar, fica tocando em coisa que não deveria tocar. Qual é o resultado? Santidade? Anjinho de noite? Não, é perturbação noturna mesmo, é poluição noturna, para quem sabe o que é isso. É o que vai acontecer, porque a gente coloca diante dos nossos olhos, enchendo a nossa cabeça de um monte de lixo, enquanto tem aqui coisa sadia para a gente. É só ler o Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda, que não se assenta, que não conversa certas coisas, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pronto, dorme com a Bíblia, acorda com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, louvando ao Senhor, e nada bloqueia seu relacionamento com o Senhor. Quem está aí, quem pode dar glória ao nome do Senhor? O horário conspira. Ele diz, eu sei, Senhor, que o Senhor ama a verdade. A raiz dessa palavra é emet. Eu sei que o Senhor ama a autenticidade no íntimo. O Senhor não admite embustes. E ele diz, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Agora, olha o que ele diz no versículo 7. Ele diz, purifica-me com hisopo, uma planta que era usada para espargir até mesmo sangue ou alguns outros materiais. Ele diz, lava-me com hisopo, purifica com hisopo e ficarei puro. Ele diz, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu sei que existem algumas irmãs aqui, eu, por exemplo, morei no interior. Hoje as irmãs têm a máquina de lavar, tanquinho. Não tem tanquinho? Você usa tanquinho na sua casa? Máquina de lavar? Você bota a roupa lá na máquina de lavar? Não? Cabra macho, né? Moleque faz, né? Muito bem, presbítero, está rebaixado. Então, a palavra no hebraico para lavar tem duas raízes. A primeira é pegar algo sujo, tipo uma veste, e mergulhar na água com um composto para fazer desagregar a sujeira lentamente. Mas a raiz que se usa aqui é a segunda vertente da palavra lavar, que era após umedecer a roupa e até mesmo usar aditivos para amolecer a sujeira, se joga sobre uma penha, sobre uma rocha, sobre uma pedra e pega a vara e bate. E bate. Lá na roça a mamãe se lembra, né? Torcia a roupa e batia contra. Não era assim? Era ou não era? Batia na pedra. Ô mãe, não fica com vergonha não. A senhora tem cara de roceira. Sabe? Então bate na pedra, né? E depois umedecia de novo, porque pressupostamente a sujeira saía. Você que está rindo, você também tem
Cara de roceiro. Então, o que a palavra quer dizer aqui que o salmista está dizendo? Ele não está dizendo, trata-me com mel, afaga o meu ego, diz que eu sou bonitinho, que o Senhor vai me limpar, que eu sou agradável aos teus olhos. Diga que eu sou a menininha dos teus olhos. Não, o que ele está pedindo aqui na linguagem original é: me ponha na rocha, manda pancada em cima de mim, para que eu me liberte disso que eu não estou conseguindo me libertar. Pode bater, pode usar da tua justiça, da tua vara para me corrigir, porque eu não quero essa situação de pecado na minha vida, porque ele entendia que aquilo insultava a glória de Deus na vida dele. E talvez para alguém no dia de hoje, talvez precisa pedir isso ao Senhor: Senhor, manda ver, Senhor, não alivia não. Mas tem gente que não tem coragem de fazer essa oração. Davi fez, falou: Senhor, solta a varada em cima de mim, para eu tomar vergonha, porque existem uns níveis de pecado que é para tomar vergonha. Não estou falando para você, estou falando de Davi, é uma história que eu estou contando, está aqui no texto. Entendeu? Mas tem algumas coisas que precisa ter um avexamento, a pessoa precisa ser exposta à vergonha, para tomar a vergonha e ter a sensibilidade que aquilo está danificando a vida dela toda. Mas as pessoas preferem, eu estou contando, não fala não, ninguém pode saber. Ninguém pode. E às vezes as pessoas querem dar até uma síndrome de Adão, pensando que está escolhendo de Deus. Ninguém consegue esconder nada de Deus. E ele então diz: se o Senhor fizer assim, eu vou ficar mais alvo do que a neve. E eu lembro de você o que está escrito, Isaías escreve, depondo Deus a respeito do seu próprio povo. E ele diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, poderão se tornar branco como a neve, ainda que sejam tão aparentes como o carmesim, poderão se tornar branco como a lã. Sabe o que a palavra está dizendo? Que para uma pessoa pecadora, transgressora, que não consegue se libertar do seu pecado, existe o Espírito Santo que liberta, e existe o sangue de Cristo que ainda purifica de todo o pecado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra não diz tirará, a palavra não diz tirou, a palavra de Deus tira, é presente, é agora, é para quem quiser, a oportunidade é hoje, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quando você disser amém, não quer dizer que você esteja na situação, mas que você esteja concordando que o sangue de Jesus Cristo ainda purifica pecado. Amém, igreja? E a palavra diz, eu falei que usar texto, nem virei a página, estou com o microfone aqui. Daqui a pouco eu vou virar, eu boto de novo. A Bíblia então diz que ele declara: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus apaga todas as transgressões de quem quiser ser apagadas. É muito melhor o Senhor apagar as transgressões do que riscar o nome de alguém do livro da vida. Pelo Espírito de Deus eu digo, decide hoje, ou seu nome é riscado do livro da vida, ou seus pecados são apagados por conta da sua confissão, para você viver uma nova vida em Cristo. Você pode escolher isso hoje, porque está diante de você a oportunidade. Quem diz amém ao Senhor? Um rápido olhar no livro do profeta Miqueias. Tomara que eu ache, porque esses profetas menores aqui, eles se escondem da gente. Profeta Miqueias, capítulo 7, Deus falando ao seu povo. Ele fala de juízo, ele fala de justiça, mas o profeta chega num momento de revelação, no capítulo 7, versículo 18, que ele exclama: quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece da rebelião do restante da tua herança. Quando ele fala rebelião aqui, ele está associando pecado, transgressão, a rebelião contra Deus. Ele diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, ou seja, a capacidade que Deus tem de arquitetar coisas boas acerca de uma pessoa. É impossível que uma pessoa que esteja em pecado chegue confessando a sua culpa ao Senhor, que Deus não volta a olhá-lo e
investir nele para o bem, para o benefício daquela pessoa. Você pode dizer amém à palavra de Deus? E a Bíblia diz que no versículo 19, que ele tornará a apiedar-se de nós. Se vai tornar a apiedar-se, é porque já se apiedou uma vez. Piedade tornará a apiedar-se de nós e vai subjulgar as nossas iniquidades. Vai subjulgar. Você sabe o que é subjulgar a iniquidade? É controlá-la, mantê-la em um nível que ela não tenha domínio, subjulgar, estabelecer um jugo, prendê-la, fique aí, subjulgará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza ou nas profundezas do mar. E uma vez um escritor falando sobre isso diz, a maioria de vocês vai se lembrar, que o Senhor sepulta os nossos pecados como na profundeza do mar, e ainda bota uma placa. Quem se lembra? Proibido pescar. Ninguém pesque mais aqui. Não torne a emergir um pecado que está subjugado, que está submergido. Você já imaginou isso? Deus passar a limpa na vida de uma pessoa e tudo aquilo que é tormenta em algum momento passa a andar em leveza, porque Deus expiou o pecado daquela pessoa. Literalmente o sangue de Jesus, a obra de Cristo, expiou o pecado daquela pessoa, tirou, ele foi comprado com o poder do sangue de Cristo. Quem está aí pode dizer amém ao Senhor? Isso pode acontecer hoje. Eu me sirvo de Atos capítulo 2, que quando Pedro está pregando após o batismo no Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, e algumas pessoas julgam que eles estão cheios de mocho, estão bêbados. Ele diz, não, essa hora do dia não. Então ele conta a história de remissão, de salvação, e a Bíblia diz em Atos 2,37, que aquelas pessoas, ouvindo o que ele tinha dito, compungiram, ou seja, sentiram tristeza pelo pecado praticado, sentiram tristeza, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E eles responderam, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda, mais à frente, no capítulo 3, versículo 18, de novo eles falando acerca do coxo que eles haviam curado, a porta formosa do templo. Ele diz que Deus cumpriu o que já Dante tinha prometido pela boca de todos os profetas, que havia anunciado que o Cristo havia de padecer. E ele então proclama ao povo, no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se lembra que eu falei do tormento que Davi disse, que o seu pecado o atormentava, que ele não conseguia se livrar daquilo? Pois bem, a palavra está dizendo, quando há arrependimento e conversão, os pecados são apagados, e vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O tormento do pecado é substituído, é trocado, é mudado pelo refrigério que só a presença do Senhor pode trazer. E a alma de todo homem, de toda mulher, precisa do refrigério que só Deus tem. Mas esse refrigério só entrará em ação através de arrependimento e conversão. Genuíno arrependimento do pecado cometido e um desejo forte de mudar de vida, de transformar-se pelo poder de Deus. Quem pode ainda glorificar o nome do Senhor? E infelizmente eu tenho que parar, mas só uma última citação que aguça aqui, Provérbios 28:13. Que todo mundo sabe que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, pode esconder do seu namorado, da sua namorada, você pode esconder do seu patrão, do seu empregado, você pode esconder de todo mundo, ou tentar esconder, mas de Deus você não esconde. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós temos que tratar. Se não me engano, Paulo escreveu isso aos Coríntios. Ou seja, a gente não consegue esconder nada de Deus. E sabe de uma verdade?
Quem te leva para o céu não sou eu, pobrezinho de mim. Quem te leva para o céu não é seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem sua esposa. Já aprendemos essa lição há muito tempo, que a questão é individual, que a responsabilidade é individual. Mas Deus, que vê o pecado, é o mesmo que aguarda alguém arrependido, confessando-se, convertido, querendo mudar de vida, para que a sua vida seja transformada. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Em quê? Eu deixo o leque da prosperidade aberto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Se o salmista clama por misericórdia, a Bíblia está respondendo ou me direcionando como que eu vou alcançar misericórdia diante de Deus. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa sociedade tem um coração muito impuro, não tem? Ser de coração puro nessa sociedade é ser bocó, ingênuo, idiota, panaca e um monte de outras coisas que eu não quero falar aqui, que nem tenho o hábito de falar. Mas ter o coração puro diante de Deus e diante da sociedade que nós vivemos é sim servir ao Senhor com integridade. Coração puro, um coração que não é maldoso, que não é inclinado para as coisas erradas. Eu acho que isso depõe para todos nós. Ele diz: renova em mim um espírito reto, ou seja, estável, que não oscila. Eu não quero ser oscilante. Será que em você, que de vez em quando não consegue se firmar naquilo que você acha que deveria se firmar, você não fica aborrecido por essa oscilação do seu coração? Será que você não fica injuriado com você mesmo, contrariado? Poxa vida, eu não queria agir assim, eu não queria fazer isso, e estou sempre fazendo. Você acha que você não se revolta contra isso, não? Ele disse: me renova um espírito reto, um espírito que não oscila. E ele diz: não me lances fora da tua presença. Deixa eu te contar uma verdade: não há condição de conversão sem a ação do Espírito Santo. Ninguém se converte ao Senhor sem a operação do Espírito Santo. Então, se você está sentindo alguma coisa, em algum momento, você sente contrariado por alguma coisa que você pensa ou fala, e que você acha que depõe contra o seu relacionamento com o Senhor, quem está sinalizando isso para você é o Espírito Santo, que ainda tem um pouco de voz ativa dentro de você. Porque Jesus quem falou: quando o Espírito vier, convencerá o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se está havendo algum reconhecimento interior em você, é porque ainda há um relampejo do Espírito Santo dentro de você. Então aproveita enquanto há uma sinalização do Espírito Santo para se arrepender, para mudar de vida, para se converter e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Para ele orar isso, é preciso o Espírito estar agindo nele, porque ninguém ora dessa maneira sem o Espírito estar agindo. Olha a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. Ele diz: não retire de mim o teu Espírito. Por que ele orou isso? Porque ele viu, quando o Espírito saiu de Saul, o Espírito Santo saiu, o que entrou? Não existe casa vazia espiritualmente falando. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Ou o Espírito Santo está em nós ou outro Espírito está. E Davi viu que quando o Espírito Santo saiu de Saul, o tormento que ele viveu. Ele disse: eu não quero passar por isso. Eu não quero ficar subjugado a essa dominação espiritual. O cara dizia que amava Davi e cravava a lança na parede para o matar. Ele era possuído por um espírito maligno, permitido por Deus, para mostrar ao povo o resultado de viver distante do Senhor. Você já deve ter visto na vida de alguém o que é o preço que se paga. O preço que se paga para ser crente, meu irmão. O preço que se paga longe da presença de Deus, o estilo de vida miserável que se vive.
aqui, a olhos nus, patentes. E quanto mais na eternidade, muito mais na eternidade. É tempo de despertarmos do sono, quem confirma? E ele pede: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, com um espírito que se dedica, com um espírito que está em prontidão. Tipo aquele do Isaías que, quando foi limpo, disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto, eu sou voluntário, eu quero estar com o Senhor em tudo que o Senhor quiser. Eu quero então, por último, para encerrar, porque o horário já foi, só falar com você sobre esse versículo 17, ou esse verso, que ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Quebrantado quer dizer prostrado. Quebrantado quer dizer disponível para Deus. Quebrantado não é quebrado, não é estragado. Quebrantado, esmiuçado, trabalhado, que se disponibiliza para Deus, que se prostra diante do Senhor, que reconhece a Ele. E Ele diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E tem alguns irmãos que às vezes trocam essa palavra, porque o trocadilho no português às vezes embaraça o nosso entendimento, mas contrito aqui quer dizer arrependido. Arrependido. Então ele está dizendo que é um coração prostrado, disponível para Deus, e a um coração arrependido não desprezarás, ó Deus. Fique de pé comigo, por favor. Ou eu fui incapaz, ou o tempo foi pouco, ou o que eu falei era o que era para dizer hoje. Só quero lhe dizer que, se você quiser, a sua vida pode ser transformada, a sua vida pode ser mudada. E hoje, eu poderia alegoricamente dizer, é um tempo da visitação de Deus, por sua palavra, que não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca. Não permita que o inimigo te convença que a sua vida já está atolada num tremedal de lama, porque foi de lá que Deus te tirou, pelo sangue de Cristo. Você é de Deus, você é do Senhor. Se você deu bobeira, é um dia de ajustar-se diante do altar do Senhor. É um dia de dizer: Senhor, eu não sinto alegria nenhuma em pecar, em transgredir. Eu não sinto alegria nenhuma em não me dominar pelo Senhor. Eu não sinto nenhuma alegria em ser dominado pelo mal. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Que tal, igreja? O Espírito de Deus está nos fornecendo e nos dando essa oportunidade hoje. Você que já se considera puro, limpo, você pode se purificar um pouco mais. E você que está vivendo alguma dificuldade, você pode resolver isso hoje, no altar do Senhor, em nome de Jesus. Você pode agora se pronunciar diante do Senhor e dizer: Senhor, acabou, acabou, agora a minha vida está mudada, eu vou viver para te louvar, para te adorar. As mesmas condições e oportunidades vão surgir amanhã de novo, mas a sua maneira de reagir a essas oportunidades vai ser totalmente diferente. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo, que está adornando a igreja para se encontrar com o seu remidor, com o seu Salvador. Espírito Santo, que está nos adornando com a sua santidade, com o seu adorno de santidade. Nós invocamos o teu nome e declaramos que caia por terra tudo que não procede de Deus em cada vida, que frutos podres caiam agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um de nós nos sirvamos da oportunidade que o Senhor nos dá hoje, para caminharmos à luz do Senhor.
Aleluias. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, cante. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste, tua graça invade. É por graça, viu? Acende a chama, cante, peça. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou em mim, brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu. Levante a sua mão comigo e diga: vem limpar, brilhar. Está se lembrando das varadas? Resplandecer o meu primeiro amor. Se você estabeleceu um propósito com Deus, é hora de marchar firme. A gente aqui não tem o hábito de fazer isso, até porque não tem ninguém com tanta coragem para fazer o que eu vou falar. Há alguém aqui que precisa de socorro da igreja? Que tal o corpo de Cristo reunido? Olha, pastor, eu quero uma oração da igreja porque eu estou num desafio muito grande e eu não vou cair, eu não vou quedar, eu vou prevalecer, mas eu preciso de ajuda. É claro que não tem ninguém com coragem bastante para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Claro que não tem. Mas se tem, venha, a gente quer orar por você. Se existe aqui um irmão, uma irmã, olha, eu quero oração, eu quero sim. Estou vivendo um período de instabilidade, de fragilidade, e eu quero me fortalecer em Deus. Tem alguém? Tem alguém? Aí sim o pastor Enéas poderia dizer aqui: cadê a primeira corajosa? O primeiro corajoso? Por que ninguém vem? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha da igreja, das pessoas, e não tem vergonha de Deus. Amém. Corajosa. Corajosa. Tem mais alguém? Mais algum corajoso? Mais algum corajosa? Eu quero me firmar em Deus, eu quero, mas estou vivendo instabilidade. Estou na prova. Já ouviu? Estou na prova. Como é que você está? Estou na prova. Cadê você que está na prova? Você não é homem ou mulher de Deus para vir aqui receber uma oração da igreja. Eu estou na prova. Então sai do seu lugar, vem aqui. A gente quer orar com você. Tem mais alguém? Não, não apaga a luz não. Deixa a luz acesa para todo mundo ver. Vem, acende a luz, bota refletor ligado. Mais alguém? Mais algum corajoso? Alguma corajosa? Mais alguém? Não tem mais ninguém. Que pena. Você está perdendo uma oportunidade. Mas que bom que a minha irmã Carol está aqui. Amém. Estenda sua mão para cá. Senhor, aí está a Carol. Olha aí tua filha, que nós amamos tanto.
e que o Senhor ama muito mais que nós. Repouse sobre ela, Deus, a tua mão forte, teu poder, dê a ela o poder de sair de qualquer circunstância ou situação que ela luta para sair. Como igreja nós oramos e declaramos que isso vai acontecer, que ela vai conseguir, e nós entramos nessa batalha com ela. Quem entra, diga amém. Quem entra, diga amém. Nós entramos nessa batalha com ela, e nós declaramos a sua soltura. Nós declaramos que ela está saindo agora disso, que ela está sendo liberta. Oh glória, aleluias. E sim, Senhor, o Senhor está com vestes limpas na mão, sapatos, sandálias no pé e anel para o dedo. E o Senhor tem um banquete preparado para a sua alma, para o seu espírito. E nós declaramos em nome de Jesus que se cumpra isso. Quem concorda, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, a sua obra. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o Senhor.